Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de gestão empresarial da turma de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, nós vamos nos primeiros slides recordar, porque nós já avançamos uma boa parte dessa aula no último encontro que nós tivemos, e aí vamos finalizar essa primeira parte aqui, essa primeira aula de histórico da administração. Quando nós conversamos sobre conceitos do que é uma empresa, né? Nós vimos o que significava ser uma empresa e classificamos também as empresas em públicas e privadas. Então, na aula que nós tínhamos conversado em sala, né, nós vimos que temos empresas públicas. Tanto é que nós fizemos aquela atividade, né, de vocês listarem em 1 minuto a maior quantidade de empresas privadas e públicas que vocês conseguiriam. Aí vimos, então, que as empresas, né, elas são bem-sucedidas de qualquer tamanho, né, tendem a sobreviver e crescer, e que quando a empresa cresce, né, conforme ela cresce, ela necessita de uma administração mais profissional. Então, quanto mais cresce, fica mais complexo administrar. Por que a gente precisa saber disso? Bom, o que acontece é o seguinte, o funcionamento da empresa depende da atitude de todos os profissionais envolvidos. Então, cada departamento ele existe para auxiliar o outro, e quando um falha, acaba a empresa inteira falhando. Dessa forma, nós fizemos também uma outra atividade, né? E nessa outra atividade a gente falou para vocês pensarem na nossa própria instituição, a Fundação Santo André, e solicitamos que vocês listassem os departamentos que existem na instituição. Então, também foi uma atividade que nós desenvolvemos anteriormente. Bom, a empresa, né, ela não funciona por acaso, então há uma necessidade de planejamento. Por isso, as empresas fazem o que se chama de planejamento estratégico, né? Um caminho que você tem que traçar e seguir e percorrer, né? Até alcançar o objetivo, que são as metas definidas, né? Então, todos os departamentos da empresa. E a gente precisa ter essas metas e planos, né? Para quê? Para a gente poder vencer a nossa concorrência, para a gente chegar ao topo como organização. Isso também vale para os profissionais, né? Nós, para que a gente possamos vencer, há uma necessidade de a gente estar se dedicando para estar atingindo. Bom, o que acontece, né? Se cada carro que a gente está vendo nessa foto for uma empresa e todas querem chegar ao topo. Então, para que eu consiga chegar, eu preciso ter um diferencial. E esse diferencial é o que vai fazer com que a empresa chegue ao topo. Então, nós não podemos também nos esquecer que as empresas, elas são feitas de gente. Então, se eu não tiver pessoas dedicadas trabalhando nisso, né, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, ou seja, ao topo. Então, o trabalho em equipe, ele faz toda a diferença. Aí nós passamos a conversar sobre organização da empresa, né? A organização, a sociedade organizacional, né? A vida das pessoas depende das organizações. E, por outro lado, as organizações dependem dos trabalhos das pessoas, né? As pessoas
crescem, desenvolvem, se divertem, né, dentro das organizações, e as empresas acabam se beneficiando desse trabalho, desse crescimento, né, desse aprendizado para a própria organização se desenvolver. Então, a organização ele é um sistema de atividades conscientemente coordenadas por duas ou mais pessoas. E, da mesma forma como vocês criaram aquele organograma da Fundação Santo André na atividade, aqui eu estou demonstrando um exemplo da organização, mostrando um presidente, depois a área administrativa, financeira, produção ou serviços, a comercial e a área de tecnologia da informação. Aí nós vimos cada uma dessas áreas, então o departamento administrativo, né, onde as metas da empresa são planejadas, então eu tenho no setor administrativo as áreas de contabilidade, RH, departamento pessoal, controle patrimonial, da mesma forma no financeiro nós temos as áreas de controladoria, contas a pagar e receber, tesouraria, créditos e cobrança, orçamento. Temos dentro da área produtiva, né, a área que acaba gerando aquilo que gera o lucro para a empresa, né? Então, normalmente a gente discutiu, né, durante a aula, né, a última aula, que é a última área, a área de produção, o pessoal de produção é a última área a ser cortada quando a empresa está em crise, pois compreende toda a produção dos produtos e serviços oferecidos, sem os quais a empresa não poderia sobreviver. Na área comercial, é uma área ligada à saída de tudo que é produzido na empresa, né? Através da venda, dos serviços, de pós-vendas, né? Da assistência técnica. Então, a qualidade do produto, o marketing, né? Também estão atrelados a essa área. E, finalmente, nós conversamos sobre a área de tecnologia da informação, que, querendo ou não, é a área que vocês trabalham. Então, aqui, no final, nós temos a área de sistemas, ou análise de desenvolvimento de sistemas. Temos redes, suporte aos usuários, segurança da informação. Bem, os objetivos naturais das organizações eles proporcionam, o objetivo é proporcionar a satisfação das necessidades de bens e serviços da sociedade. Tem que proporcionar o emprego produtivo para todos os fatores de produção, além de aumentar o bem-estar da sociedade através do uso econômico dos fatores de recursos. E isso proporcionar um retorno justo aos fatores de entrada, a todos os insumos lá que nós temos. E proporcionar um clima em que as pessoas possam satisfazer uma variedade de necessidades humanas. Então, dentro lá da pirâmide de Maslow, né, nós temos as necessidades, então os objetivos das organizações é também atender a essas necessidades. Bom, as organizações, elas são extremamente heterogêneas e diversificadas. Nós temos diversos tamanhos, temos características diferentes, temos estruturas diferentes, objetivos diferentes. Então, nós temos vários tipos de organizações. Aqui eu trouxe para vocês, né, exemplo de organizações com fins lucrativos, que seriam as empresas industriais, as lojas comerciais, os hospitais e laboratórios, rádio, bancos, etc. E sem fins lucrativos, né, nós temos o exército, a igreja, serviço público, entidades filantrópicas, ONGs, etc. Como participante das organizações, nós temos aquilo que nós chamamos de stakeholders, né?
Os stakeholders, eles são compostos, conforme nós podemos ver nesse slide, pelos acionistas, pelos gerentes, pelos empregados, pelos clientes, os fornecedores, os crediaristas, o governo e também a sociedade. Esse trabalho da organização, ele busca o quê? O sucesso organizacional. Esse sucesso organizacional, ele busca a satisfação de todos esses stakeholders que a gente comentou anteriormente. Então, como vocês podem ver aí, eu tenho que trazer a satisfação dos acionistas, porque os investimentos deles têm que retornar com lucratividade, tem que ter a satisfação dos empregados, aonde ele quer receber os benefícios, ele quer receber os salários, né? Tem que ter a satisfação dos consumidores em decorrência dos bens ou serviços adquiridos e assim por diante. Então, o sucesso organizacional, ele leva à satisfação de todos os stakeholders. Bem, como nós vimos, né, toda organização ela precisa de uma gestão. Então, em função dessa gestão, nós temos a necessidade de conversar com vocês para dizer o que seria administração. Então, a palavra administração tem a origem no latim ad, né, que significa direção para, tendência para, né, uma tendência. E o minister é aquele que realiza uma função abaixo do comando de outro, né? Aquele que presta um serviço a outro e tem uma subordinação e serviço para com esse outro. Então, em sua origem, a palavra administração significa a função que se desenvolve sob o comando de outro, um serviço que se presta a outro. Então, no conceito de administração, a gente pode dizer que é uma ciência social voltada para a prática administrativa de uma organização. Nós vimos o que é a organização e nós estamos falando o que é a administração. Então, é o que é o gerenciamento dos recursos financeiros, humanos, todos esses recursos, né? E com o objetivo de atingir as metas para a empresa, né? Atingir os objetivos que a empresa deseja. Então, o planejar, organizar, dirigir e controlar são os princípios básicos da administração. Dentro ainda do conceito de administração, então a administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos físicos, materiais, financeiros, mercadológicos e administrativos para realizar os objetivos organizacionais. Então, nós temos na figura aí abaixo, né, vocês conseguem visualizar que para se atingir os objetivos eu necessito de recursos. E esses recursos, eles precisam ser utilizados mediante decisões do administrador. Então, o administrador, ele estabelece os objetivos, ele se utiliza dos recursos para poder chegar a esses objetivos. Então, é o que está representando essa figura. Aí, as 4 funções do administrador, elas são planejamento, organização, direção e controle. Como vocês podem ver na figura abaixo, existe também toda uma relação entre planejamento e controle, controle, organização, planejamento, organização, a direção com a organização, a direção com o controle. Então, existe toda uma inter-relação entre essas funções. Bom, o que é um administrador efetivo? Quando a gente fala do efetivo, a gente está falando de pessoas que são eficazes e eficientes. Então, ser eficaz é atingir os objetivos por meio dos recursos disponíveis.
Então, é fazer o melhor uso possível dos recursos que nós vimos anteriormente, que é o dinheiro, o tempo, o material e as pessoas. E o ser eficiente é fazer corretamente as coisas que são determinadas. Então, cumprir as tarefas e obrigações com aqueles recursos disponíveis. Então, aqui nesse slide, a gente pode observar uma tabela que mostra do lado esquerdo de vocês a eficiência e do lado direito a eficácia. Então, a eficiência, enquanto eu tenho a ênfase nos meios, na eficácia a ênfase é no resultado e nos fins. Enquanto na eficiência eu preciso fazer corretamente as coisas, na eficácia, fazer as coisas corretas. Enquanto na eficiência eu preciso resolver problemas, na eficácia eu preciso atingir objetivos. Na eficiência, salvaguardar os recursos. Na eficácia, otimizar a utilização de recursos. Na eficiência, eu cumpro tarefa e obrigação. Na eficácia, eu obtenho resultados e agrego valor. Na eficiência, eu executo muito bem. Na eficácia, ganha o campeão. Dessa forma, eu quero comentar com vocês a administração ao longo do tempo, né? A administração no tempo. Então, quando a gente fala de civilizações, em 4000 a.C., os egípcios, eles faziam uso dos princípios da administração, o planejamento, a direção, o controle, a organização, nos projetos arquitetônicos e de engenharia e construção das pirâmides. Em 1800 a.C., na Babilônia, o rei Hammurabi elaborou o Código de Hammurabi, que orientou o povo no sentido do princípio do trabalho. Ele institui o princípio da paga mínima. Então, se eu executo um determinado serviço, eu tenho uma paga por esse serviço. Então, foram celebrados contratos de trabalho e recibos de pagamento que permitiam controlar as transações comerciais. Em 1500 a.C., eu tenho os hebreus, que registraram alguns princípios administrativos básicos na Bíblia. O Êxodo, empreendido por Moisés, né, foi uma tarefa gerencial, porque foi utilizada uma política de descentralização de decisões em que se esboçavam os primeiros contornos dos organogramas atuais. Ainda na administração do tempo, com os filósofos. Então, Sócrates, 470 a.C. até 399 a.C., a administração era como uma habilidade pessoal separada do conhecimento técnico e da experiência. Platão, em 429 a.C. até 347 a.C., ele preocupou-se com os problemas políticos e sociais relacionados ao desenvolvimento social e cultural do povo grego. Aristóteles, em 384 a.C. até 322 a.C., ele já estudou a organização do Estado e distingue 3 formas de administração pública: a monarquia, que é o governo de uma pessoa só, a aristocracia, que é o governo de uma elite, e a democracia, que é o governo do povo. Os físicos, estadistas e economistas na administração do tempo, nós temos Francis Bacon, 1561 a 1626. Então, ele era conhecido pelo princípio de administração como o princípio da prevalência do principal sobre o acessório. Thomas Hobbes, 1588 a 1679, ele desenvolveu a teoria da origem contratualista do Estado, segundo o qual o homem primitivo passou lentamente a vida social.
O Estado viria a impor a ordem e organização da vida social. Jean e Jacques Rousseau, em 1712 a 1778, desenvolveu a teoria do contrato social. Então, o Estado surge de acordo com vontades. Ele imaginava a convivência individualista, vivendo os homens cordial e pacificamente, sem atritos com seus semelhantes. Porém, se o homem é por natureza bom e afável, a vida em sociedade pode deturpá-lo. Ainda nos físicos, estadistas e economistas, a gente tem também Karl Marx, em 1818 a 1883, e seu parceiro Friedrich Engels, 1820-1895. Então, propõe uma teoria da origem econômica do Estado. O surgimento do poder político e do Estado nada mais é do que o fruto da dominação econômica do homem pelo homem. Então, o Estado vem a ser uma ordem coativa, bem ativa, imposta por uma classe social exploradora. No Manifesto Comunista, eles afirmam que a história da humanidade sempre foi a história de lutas de classes, de homens livres com escravos, de patrícios e plebeus, nobres e servos, mestres e artesãos, numa palavra, exploradores e explorados. Então, sempre mantiveram uma luta. Marx afirma que todos os fenômenos históricos são o produto das relações econômicas entre os homens. Então, o marxismo foi a primeira ideologia a afirmar o estudo das leis objetivas do desenvolvimento econômico da sociedade em oposição aos ideais metafísicos. Ainda na administração no tempo, a igreja, né? Então a igreja tem uma organização hierárquica tão simples e eficiente que a sua enorme organização mundial pode operar sob o comando de uma só pessoa. No caso da Igreja Católica, seria o Papa. No caso da Igreja Ortodoxa, seria o metropolitano. E assim as outras formas de religião, cuja autoridade coordenadora lhe foi delegada de forma mediata por uma autoridade superior divina. O exército, a organização militar, tem influenciado muito nas teorias da administração ao longo do tempo. Então, a organização linear tem sua origem na organização militar, dada onde um subordinado só pode ter um superior. Então, nós temos a hierarquia do exército, é onde eu tenho essa organização linear. Aí, nós tivemos a Revolução Industrial, a primeira fase de 1780 a 1860, que foi o carvão e o ferro, e a segunda fase, 1860 a 1914, que é o aço e eletricidade. Bem, as consequências da Revolução Industrial, eu vou passar para vocês um link de um filme também do YouTube que trata da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, dá para se observar essas consequências, o artesão substituído pela máquina, a força animal e do homem substituídas pelas máquinas, com maior produção, menos custo. O desaparecimento da pequena indústria, surgiu a divisão do trabalho. O grande problema é os salários baixos e a promiscuidade nas fábricas, né? A quantidade de horas trabalhadas excessivas, a utilização de mão de obra de crianças, de mulheres. Então, conflito entre o capital e o trabalho. E dessa forma acabou surgindo as primeiras legislações do trabalho. Dentro desse contexto,
a gente vai comentar aqui as variáveis da administração. Então, toda organização, ela se passa por diversas variáveis, que são as tarefas, as pessoas, a tecnologia, o ambiente e a estrutura. Essas 5 variáveis, elas, podemos ver nessa tabela, elas estão à esquerda de vocês, né, as 5 variáveis, e na coluna central eu tenho as teorias. Então, quando eu tenho a variável de tarefa, eu tenho a teoria da administração científica e a teoria clássica, a teoria da burocracia, que nós vamos conversar na próxima aula. Os enfoques, né, da administração científica é a racionalização do trabalho no nível operacional. Na teoria clássica, é aquela organização formal, os princípios gerais da administração e as funções do administrador que nós vimos agora há pouco. E na teoria da burocracia, nós temos a organização formal burocrática, a racionalidade organizacional. Bem, nós vamos discutir isso na próxima aula, mostrando para vocês ao longo do tempo, aí vocês veem que nós temos uma crescente de anos, né, com as respectivas teorias. Então, na próxima aula, nós vamos discutir justamente sobre essas teorias. Uma boa noite para vocês. Não esqueçam que precisamos participar do fórum. Eu deixei um questionamento para vocês. Eu quero a participação de todos os alunos nesse fórum. Obrigado.